Vamos lá então para o módulo 4, legislação de trânsito, penalidades e crimes de trânsito, ok? Plano de aula então, penalidades e suas medidas administrativas, infrações, natureza gravíssima, grave, média, leve e pontuação. Objetivo, responsabilidades, classificação das penalidades e quando são aplicadas, classificação das medidas administrativas e quando são aplicadas. O que é infração? Então, é a inobservância e o descumprimento de qualquer regra da legislação de trânsito, acarretando para infrator. Então, penalidade é a punição aplicada ao infrator e medida administrativa é o complemento que algumas vezes a infração ou a penalidade exige. Tá? Exemplo, então, dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias tem como penalidade multa e como medida administrativa recolhimento da CNH e retenção do veículo. Por que retenção do veículo aqui? Reter o veículo no local para solucionar um problema ou alguém, solucionar o problema do veículo, né? Ou alguém vir buscar o teu carro. Como tu está impedido de dirigir, porque tu está há 30 dias sem, há mais de 30 dias com a carteira vencida, e isso para a autoridade de trânsito é considerado como se tu não fosse mais habilitado, então pode alguém vir buscar o teu veículo. Pode alguém ir lá no local, uma pessoa habilitada, né, e buscar o veículo. Eu sempre pergunto aqui, tá, e se por um acaso eu tiver com a carteira vencida há 10 dias? Tá vencida, mas fazem só 10 dias. Como é que funciona? Carteira vencida há 10 dias não acontece nada. Só começa a contar, na verdade, a partir do 30º dia. Nós temos 30 dias para andar com ela vencida. O que não dá para deixar para a última hora para fazer, porque quando tu vai até um CFC para fazer exame médico, renovar a categoria, a tua carteira, faz o exame médico e o CFC ele recolhe essa informação, manda para o Detran, que é o órgão responsável pela entrega, pela entrega da CNH. O CFC é um braço do Detran, né? E a carteira ela vem de entre 5 e 7 dias úteis. Vamos lá então, continuando. Introdução às infrações. Uma nova forma de fiscalização definida pela resolução do CONTRAN 532, de 17 de 6 de 2015. É o vídeo monitoramento, onde o agente de trânsito detecta o cometimento da infração por meio de uma transmissão de vídeo. Então, assim, algumas pessoas dizem, eu geralmente pergunto, né? Alguém conhece uma pessoa, um amigo, um parente, familiar, né? Que foi multado por câmera de vídeo monitoramento, e sempre tem alguém que levanta a mão. É assim, hoje, dia 27 de janeiro, as câmeras de vídeo monitoramento não estão multando ainda, nós não estamos sendo multados, né, por câmeras de vídeo monitoramento. Por quê? Na verdade, câmera de vídeo monitoramento não tem dispositivo de flash, gente, não tira foto. Sentaria um azulzinho atrás dessas câmeras e aí ficaria olhando para as câmeras e verificando a infração, como se ele estivesse no local. Quem usa as câmeras de vídeo monitoramento? SAMU, né? Pede informações para o EPTC, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, inclusive a RBS, né? A Rádio Gaúcha de manhã, quem ouve vai ouvir. Avenida Ipiranga bloqueada no trecho tal, conforme as câmeras de vídeo monitoramento da EPTC. Não vamos confundir câmera de vídeo monitoramento com radar fixo, que algumas pessoas chamam de pardal, tá? Que é o dispositivo que realmente, aí nesse caso tem um dispositivo de flash, ele tira foto, né? Tem o radar móvel também, que aí está com o agente de trânsito, né, para verificar velocidade. Classificação das penalidades. Olha só, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, a gente vai falar dessa revogação depois, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir ou ACC provisória, a advertência por escrito, frequência obrigatória em cursos de reciclagem. Essas são as penalidades. E as medidas administrativas: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento do CNH ou ACC,
CNH é a Carteira Nacional de Habilitação, ACC é a autorização para conduzir ciclomotores. Recolhimento do CRV, que é o antigo DUT, é o documento de transferência, né? Certificado de registro de veículo. Recolhimento do CRLV, esse é o documento de porte obrigatório, tem que estar no carro. Certificado de registro de veículo, mas esse aqui tem o CRLV. O CRV, a gente não deve andar com ele dentro do carro, né? Ele tem que ficar em casa, guardado, porque ele é usado, na verdade, somente quando a gente for fazer compra e venda de veículo. Já o CRLV, ele é um documento de porte obrigatório, deve estar lá dentro do veículo, né? Transbordo do excesso de carga, passar carga ou passageiros para um outro veículo, porque o veículo, no caso, está com excesso, né? Teste de alcoolemia, que no caso é o etilômetro, o bafômetro. Recolhimento de animais podem ser recolhidos dentro e fora do carro, é o que diz a legislação. E realização de exames. Eu vou voltar lá nas penalidades, ó. Penalidades, tá? Penalidades são ações da autoridade de trânsito. Por exemplo, um agente de fiscalização não pode dizer que tu está multado. Ele pode notificar, né, te dar a informação da multa. Tu tem como fazer recurso, tem como recorrer, então, nesse caso, não tem como te multar. Não pode dizer que a tua carteira está suspensa. Não pode fazer uma apreensão do veículo. Não pode caçar a tua carteira nem a PPD, a permissão para dirigir, a provisória ou a ACC. Não pode trocar a multa por uma advertência por escrito. E não pode dizer para ti, olha, a partir de agora tu vai ter que fazer um curso de reciclagem. As penalidades são ações da autoridade de trânsito e não da fiscalização. Ao mesmo tempo, nós temos as medidas administrativas, que essas sim, são todas ações da fiscalização. Ó. Retenção do veículo, reter o veículo no local para solucionar o problema, alguém buscar o carro. Remover o veículo do local, porque ele está estacionado em local proibido, por exemplo, placa de proibido estacionar, ou está em cima de faixa de segurança, ou na frente de garagem. Recolhimento da CNH ou ACC, recolhe a CNH ou ACC e informa que vai te entregar, vai estar disponível para te pegar a partir de tal dia, tal horário, em tal local. O mesmo os recolhimentos de CRV ou CRLV. Transbordo de excesso de carga, né? Pedir para o veículo parar para passar essa carga ou passageiros para outro veículo. Teste de alcoolemia, que é o bafômetro ou etilômetro, né? A mesma coisa. Recolhimento de animais e realização de exames. Tudo isso são ações da fiscalização. Tá? Então, medidas administrativas tem a ver com fiscalização. Vou voltar lá nas penalidades. Vou voltar aqui um pouquinho. A penalidades, vou voltar lá agora nas medidas administrativas. Tá, isso aqui, pra gente, eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo não vai esquecer. Olha só. Medidas administrativas vão sempre começar com R ou com T, porque as penalidades, ó, elas não começam com R e com T. Vou voltar nas medidas. Medidas administrativas vão sempre começar com R e com T, porque as penalidades não começam com R e com T. Então, o que não começar com R e com T é penalidade. Se começar com R ou com T, é medida administrativa. Tenho certeza que não vão esquecer. Tá? As penalidades, então, serão impostas a quem? As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. Claro, cada um na sua esfera de responsabilidade. Ao condutor caberá responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo após a notificação da autuação para apresentá-lo. Para condutores não habilitados, a responsabilidade e penalidade recairão sobre o proprietário e condutor, salvo no caso de furto devidamente comprovado, onde somente o condutor será penalizado. Pessoa jurídica. Aqui tem uma questão, tem uma
uma brecha, uma vírgula ali na legislação de trânsito, tá? Se por um acaso tu tens uma empresa, uma transportadora, digamos, e os veículos, todos eles estão em nome do CNPJ, estão no nome da empresa, se o motorista ele for multado, tu não precisa apresentar ele, mas essa multa é paga em dobro. Isso acontece em algumas transportadoras. Por quê? Porque se apresentar o motorista, ele vai tomar 7 pontos, digamos, uma multa gravíssima. E aí naquele mesmo ano, se tomar mais 2, soma 21. Quando soma 20, tu entra na suspensão do direito de dirigir. Então, nesse caso, tu estaria com a carteira suspensa. Como é que faz? O que acontece? O que aconteceria com um funcionário que só sabe dirigir, que ele foi contratado para ser motorista e que ele tem 6 meses de carteira suspensa? Ele não vai poder dirigir por 6 meses. Provavelmente o empresário teria que botar para a rua. E aí não é só uma pessoa, de repente tem que botar 2, 3, 4, né? Acabam então não apresentando o condutor, mas acabam pagando a multa em dobro. Claro que quem acaba pagando é o próprio motorista. A advertência por escrito. Eu vou deixar um vídeo na descrição. Quem quiser dar uma olhada, mas a advertência por escrito é o seguinte: trocar a multa, né, por uma advertência por escrito, entrar via recurso e pedir que a multa seja trocada por uma advertência por escrito. Vai para a tua casa, vai para a residência, né? Uma puxada de orelha, na verdade. É retirado os pontos e o valor e vai para casa da pessoa um puxão de orelha, tá? Uma advertência por escrito. Por uma questão de prova, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: não existe troca de multa por advertência verbal. O que existe é troca de multa por advertência por escrito. Contempla quem essa advertência por escrito? Pessoal da primeira habilitação. Não adianta alguém que tem lá 10 anos de carteira querer pedir para trocar a multa por advertência por escrito, porque essa pessoa mais do que sabe, né? Na verdade, são para as pessoas da primeira habilitação. E aí, dificilmente consegue trocar por multa gravíssima ou grave. Isso aí vai ter que ser multa média, né? Algo desse tipo. Penalidades, então, ainda na questão da multa, tá? Valores e pontuação da multa. Vejamos lá, então. Ó. Multa leve, 88,38, 3 pontos na carteira. Multa média, 130,16, 4 pontos na carteira. Multa grave, 195,23, 5 pontos na carteira. Gravíssima, 293,47, 7 pontos na carteira. Gravíssima com valor multiplicador por 2. Olha só, então. Vão ter outras, né, no próximo slide. O que eu quero dizer para vocês é que não alteram os pontos. Só altera o valor, multiplica o valor. E só existe um valor multiplicador em multa gravíssima. Não existe valor multiplicador em multa grave, média ou leve. Gravíssima vezes 3, 880,41. Ó, continuam as pontuações em todas elas. Gravíssima vezes 5, vezes 10, 20, 40, 60 e 120. Tá, William, mas eu não entendi como é que uma pessoa chega aqui a 120. Tá? Vamos entender o seguinte. Numa balada segura, o que acontece se uma pessoa se nega a fazer o teste de etilômetro-bafômetro ou faz o teste de etilômetro-bafômetro numa balada segura e acusou um teor de álcool, tá? O que acontece? 293,47 multiplicado por 10, 2.934,70. E dá direto a suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Se essa pessoa for pego dentro desse mesmo ano, que não deveria dirigir, mas foi pego bebendo e dirigindo, não estou nem falando a questão de estar bêbado ou não, o fato de beber e dirigir. Se for pego na suspensão, toma uma cassação da carteira de 2 anos
E aí a multa vem multiplicada por 20. Ou seja, vai ter que cumprir 1 ano da suspensão mais 2 anos da cassação. Vai ficar 3 anos sem beber e dirigir. Se for pego bebendo e dirigindo mais uma vez, é multiplicado por 60, ou por 40, na verdade. Pontos continuam os mesmos. Tá? E assim sucessivamente, vai cada vez mais aumentando. Tá? Essa é a realidade. Suspensão do direito de dirigir se dá por qual motivo? Se dá pelo acúmulo das infrações, né? Se somar 20 pontos, ou se fizer alguma infração que dá direto a suspensão. E existem algumas multas que vai direto. Então, por exemplo, uma delas balada segura dá direto suspensão. Outra que dá direto suspensão é praticar velocidade em 50% acima do que a V permite. Isso na prática seria o seguinte, ó. Avenida Protásio Alves é 60 km por hora, ela é uma via arterial, 60 km por hora. Se tu tiver a 91 km por hora, suspensão do direito de dirigir. Por quê? Porque tu estava 50% acima do que a via permite. Nesse caso da suspensão. Então, é alguma infração que dá direto à suspensão ou então pela somatória dos pontos, né? A apreensão do veículo eu vou falar depois, no final. Tá? No final eu falo sobre. Cassação da CNH. Quando se dá a cassação da CNH? A cassação da CNH acontece da seguinte maneira. Quando tu for reincidente no que tu foi punido na suspensão. Ou simplesmente se tu for pego dirigindo durante a suspensão do direito de dirigir, tu ganha uma cassação de 2 anos. O que difere a suspensão e a cassação? Na suspensão do direito de dirigir, tu faz só as aulas teóricas, prova teórica e devolvem a tua carteira. Se for da cassação, tu vai fazer aulas teóricas e prova teórica. E a prova prática no qual tu for habilitado. Por exemplo, se tu é habilitado na categoria AB, vai fazer uma prova de moto e uma prova de carro, como se fosse uma prova normal, como se fosse primeira habilitação. Medida administrativa de retenção do veículo. Vou explicar no quadro, vai ficar melhor para a gente entender. Retenção, remoção e apreensão do veículo eu vou explicar num quadro. Acho que acredito eu que fique melhor a gente entender. Recolhimento da habilitação é a ação da autoridade de trânsito que, por intermédio do seu agente de trânsito ou de um processo administrativo, recolhe o documento de habilitação do condutor. Ocorrerá principalmente por problemas na habilitação, pela prática de direção perigosa, pelo envolvimento em acidentes com vítimas, sem acionar socorro. Recolhimento do CRLV, que é o certificado de licenciamento anual de veículo. Na verdade, ele tem que estar dentro do carro, é um documento de porte obrigatório. É a ação da autoridade de trânsito que, por intermédio de seu agente de trânsito, recolhe o certificado de licenciamento anual do veículo. Ocorrerá principalmente quando, por problemas na documentação, veículo irrecuperável ou desmontado ou liberado para sanar a irregularidade. E quando na retenção do veículo o problema não for resolvido. Recolhimento do CRV. É a ação da autoridade de trânsito que, por intermédio de seu agente de trânsito, recolhe o certificado de registro de veículo.
Ocorrerá principalmente veículo irrecuperável ou desmontado, sem baixa, pela inautenticidade e adulteração do documento, quando não for transferida a sua propriedade em 30 dias. Transbordo do excesso de carga é a transferência de passageiros e bagagens ou carga de um veículo para o outro por motivo de risco. Ocorrerá principalmente quando o veículo transitar com excesso de peso ou acima da capacidade máxima de tração, quando conduzindo pessoas, animais ou carga nas partes externas, no transporte de passageiro com carga excedente e materiais e objetos. Teste de alcoolemia é a realização de teste de dosagem de álcool etílico ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Ocorrerá principalmente em acidentes de trânsito ou fiscalização de trânsito na suspeita de haver excedido o limite de ingestão de álcool. Recolhimento de animais. Animais soltos serão recolhidos e restituídos aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. Então, animais devem estar presos, não podem estar soltos. Realização de exames. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido e aprovado nos seguintes exames: de aptidão física e mental, a avaliação psicológica, escrito sobre legislação de trânsito, direção veicular realizada em via pública, em veículo da categoria para a qual esteja habilitado. Crimes de trânsito, a condenação. Todos os demais crimes de trânsito se enquadram na Lei 9.099 de 1995, considerando os mesmos infrações de baixo potencial ofensivo, sendo então tratados pelos juizados especiais e criminais, os quais aplicam penalidades mais leves, tais como auxiliar no resgate de vítimas de trânsito, entre outras, com exceção de quando ocorra a morte da vítima do acidente ou homicídio, no caso. Continuação. O causador do acidente esteja sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, praticando disputa e exibição de perícia não autorizada e transitando a partir de 50 km acima do que a lei permite, isso aí eu já tinha explicado, né? Crimes de trânsito e quando ocorrem: homicídio de 2 a 4 anos, embriaguez de 6 meses a 3 anos, lesão de 6 meses a 2 anos, competição de 6 meses a 2 anos, violação da suspensão de 6 meses a 1 ano, não socorrer no acidente 6 meses a 1 ano, sem habilitação 6 meses a 1 ano, entregar veículo não habilitado 6 meses a 1 ano, velocidade compatível de 6 meses a 1 ano também. Fugir do local do acidente de 6 meses a 1 ano e alterar a cena do acidente 6 meses a 1 ano também. Efeitos da condenação. Em caso de crime de trânsito, a suspensão da habilitação ou sua proibição poderá ser de 2 meses a 5 anos, imposta como medida principal, isolada ou cumulativa. Não havendo mais possibilidade de recurso, o réu será intimado a entregar sua habilitação à autoridade judiciária em 48 horas. Ok, então vamos passar para o PowerPoint. Na verdade, o PowerPoint não. Vamos fazer um desenho simples aqui. Talvez não tão reto, né? Depende do mouse. Mas funciona da seguinte maneira.
Aqui, penalidades. Tá? Penalidades. Do outro lado, medidas. Medidas ADM, administrativas. Tá? No lado de penalidades, eu vou colocar a apreensão do veículo. Do lado das medidas administrativas, eu vou colocar retenção do veículo e remoção do veículo. Tá, como é que funciona? Vamos primeiro em retenção do veículo, que é uma medida administrativa. Reter o veículo no local para solucionar um problema ou alguém vir buscar o veículo. Então aqui na retenção a gente pode colocar assim, ó, balada segura. Balada segura é a retenção do veículo. Se ninguém buscar o teu carro, daí teu carro vai ser removido. Tá? Pode ser também na retenção insufilme G5, mais escuro, menos transparente. Esse é proibido. Não vai te livrar da multa, mas tu pode tirar o G5 e o teu carro não ser guinchado. Farol xenon também pode, que é o farol azulado aquele. Os carros mais antigos já vêm autorizados, os carros mais novos, né, já vêm autorizados. Carro mais antigo, mais difícil de colocar. Legalizar, no caso. Mas se tu conseguir trocar no local, vai ser multa, tu troca ali, e aí o teu carro não é removido. Carro rebaixado pode ser removido, na verdade, aí não é retenção, né? Carro rebaixado. Na verdade, tudo que eu puder arrumar no local é retenção. Tudo que eu puder arrumar no local é retenção. Ou alguém vir buscar o meu carro, porque naquele momento eu não consigo dirigir. Tá? Para falar de remoção, vamos falar antes de apreensão, que a gente vai ver a diferença dos dois. No código tem uma parte que diz que não existe mais apreensão do veículo, mas a gente vai olhar em outras situações, está lá, apreensão descarada, está ali, está descrita, informada a apreensão do veículo. Funciona como a apreensão do veículo? O que é a apreensão do veículo? Quando teus documentos estão atrasados, teu carro é guinchado, vai para dentro de um depósito e só sai lá de dentro com a situação resolvida, ou seja, tu é obrigado a pagar os documentos do carro para tirar o carro lá de dentro. Na apreensão documentação ou alteração nas características do veículo. A gente poderia colocar aqui na apreensão, por exemplo, o farol xenon. Por quê? Se tu não conseguir trocar na hora, vai ser guinchado para dentro de um depósito. Vai pagar o guincho, as diárias, né? E vai ter que arrumar lá dentro do depósito ou guinchar esse carro para dentro de uma oficina mecânica para arrumar. Então a apreensão pode ser o xenon, pode ser o G5 se tu não retirar também. Pode ser carro rebaixado, pode ser pneu careca. Pode ser tomado outras situações, pode, mas pode ser isso. Carro apreendido. Quando tem alteração nas características do veículo. Voltamos lá para a medida administrativa de remoção do veículo, né? Que não é uma apreensão, é diferente. A remoção do veículo se caracteriza pelo seguinte: veículo estacionado em local proibido, indevido, que não deveria. Por exemplo, veículo estacionado na placa de proibido estacionar ou proibido parar estacionar. O carro vai ser removido, ele não tem problema nenhum. Ele vai ser removido porque ele está atrapalhando. Carro estacionado na frente de garagem, na frente de hidrante, menos de 5 metros das esquinas. Tudo isso, todas essas situações, ele vai ser removido. Ele não tem nenhum problema, mas ele está estacionado em local indevido, proibido.
ok? Se ficarem com mais alguma dúvida, por favor, coloca na descrição ou me chama no WhatsApp para a gente resolver, certo? Até o módulo 5, então.